Salve, gente, bom dia, mais uma vez aqui, Guimarães Beto, tatuador, trazendo um pouco mais de conteúdo. E dessa vez aqui eu queria falar sobre uma dúvida que, por exemplo, meus alunos eles têm bastante, que é a questão da anatomicidade, que até para falar é difícil. Mas é o seguinte, gente, são as partes do corpo, certo? Cada parte do corpo tem seu ponto de equilíbrio direitinho, para que a gente possa estar ali colocando, colando, né, o desenho, o stencil na forma correta, você saber exatamente, porque, por exemplo, colocar o desenho, você conseguir saber o tipo de stencil que você vai usar, papel, essas coisas, é um pouco mais fácil. Porque quando você vai comprar de um revendedor, ele geralmente te ajuda com isso, ele te diz, olha, pega esse tipo de impressora, pega uma impressora térmica, pega uma impressora monocromática que você pode transformar em uma impressora stencil, que, por exemplo, é o meu caso, que eu fiz para fazer realismo, é muito, muito bom. O desenho ele sai perfeitinho, você consegue imprimir exatamente o desenho da forma como você está vendo, ou seu próprio stencil criado. Então, essa parte é um pouco mais fácil de você ter acesso a essa informação. Mas a parte da anatomia, onde você coloca, principalmente os desenhos pequenos, é muito mais complicado, é mais difícil. Então, assim, um dos primeiros erros, uma das primeiras dificuldades que tem os meus alunos por exemplo, se enganar e achar que a finalização de cada parte do corpo é que determina onde vai ficar o equilíbrio do desenho. E, na verdade, você tem que ignorar esses tipos de parte. Como, por exemplo, dobra do antebraço, né? A gente tem aquela dobra do antebraço, é marcado porque na movimentação da gente ali, a anatomia, normalmente ele fica marcadinho uma linha. E aí o pessoal tenta se guiar por essa linha, e não é. Na verdade, você tem que desprezar essa parte. Você tem que fingir que essa parte ela não existe. Porque ela não é precisa, ela não é correta, porque o nosso corpo ele é formado por músculos, por tendões, por ossos, então não são todos os músculos certos de um lado e de outro, de uma pessoa para outra. Então o que acontece é que você tem que não se basear nessas terminações: pulso, dobra de pescoço, parte de trás do joelho, o joelho, por exemplo. Vocês não devem usar isso como parâmetro de medida para que vocês encontrem o ponto médio de colagem do desenho. E agora eu quero explicar a vocês como é que vocês vão fazer isso e a forma que eu faço. E geralmente eu só colo o desenho de primeira, já está tudo na cabeça, já vou lá, já olho no olho, não faço aquelas marcações que às vezes a gente vê, né? As pessoas fazendo a marcaçãozinha ali e põe papel, marca com a canetinha, depois vai lá. Eu já tentei fazer assim e não deu certo para mim, me atrapalha. Então, eu acho que eu vou passar agora a forma que eu uso, minha forma lógica, e nunca falha, sempre dá certo, e eu até não recolo o desenho mais de uma vez. Então, vamos lá. Estou aqui com o meu iPad e vou iniciar da seguinte forma. É bem simples esse método, essa linha de raciocínio. Por exemplo, eu peguei aqui como parâmetro essas costas. E aí você tem um desenho pequeno, você vai colar um desenho pequeno numa área grande, então você vai ter a maior dificuldade. Então o que é que eu faço? Por exemplo, se eu for colar um desenho nessa região aqui da lombar, o que é que vocês precisam fazer? No caso, o que é que eu faço? Eu elimino a linha da cintura, eu não enxergo essa linha da cintura, porque cada um tem o cós aqui de uso de roupa de uma maneira diferente. Então essa parte aqui você despreza, né? Levando em consideração que o cliente quer colar o desenho, quer fazer a tatuagem aqui. Então eu desprezo dessa parte para baixo, depois eu desprezo o final do omoplata, aqui assim, mais ou menos, certo? Enxergo essa área. Dentro dessa área, com a finalização, outra observação, nunca usem a coluna como base também de parâmetro para você tá criando onde você vai achar o seu ponto de equilíbrio para o desenho. Por quê? A coluna de cada si, ela tem desvio, ou às vezes a pessoa tem lordose, tem escoliose, então ela vai ficar assim. Então,
da base da nuca até o cóccix, ela vai modificar, ela pode vir assim, ela pode ir para dentro, tem uma musculatura diferente, então não use, desprezem a linha da coluna, certo? Então, vocês só vão usar a linha da coluna como o parâmetro final dos lados. Então, ou seja, você vai imaginar que há um quadrado aqui, e desse quadrado você vai achar a linha média. Você vai achar o meio da região que você quer usar. Você vai desprezar toda a área e se concentrar só minimamente naquela região. Então, você tendo na cabeça a linha média, você pode até pensar em uma outra linha média assim, porque já dividiu aqui em mais quadrantes. Então, você vai usar esse meio, esse centro aqui e vai colar o seu desenho aqui. E ele vai ficar colado na região muito correta. Então, quando você vê, certo? Ele vai estar equilibrado no meio, né, daquela região. Isso pode ser um pouco mais para baixo, né, dando vazão aqui. Imagina essa musculatura, você vai usando o corpo dos clientes, né? Imagine aqui, ele já dá para ver que tem uma marcação natural da musculatura aqui, ó, do cliente. Se for algo mais embaixo, então você já pode pegar isso aqui, usa essa parte aqui, como eu expliquei, que são as finalizações. Aqui você encontra o meio, né, a linha média, e vai fazer sua tatuagem nesse local aqui. Então o desenho vai ficar bem quadrado, vai ficar ali anatômico, vai ficar equilibrado naquela região, certo? Então você vai fazer isso em qualquer parte das costas, por exemplo. Aí vem na parte de cima do omoplata, você vai fazer a mesma coisa, você vai eliminar, eu faço essa linha aqui, porque você vai desprezar a linha da coluna, você vai desprezar, né? Desprezar vai ser esquecer tudo que tá para fora. Vai desprezar a linha aqui também, ó, do finalzinho dali do trapézio. Aqui, você pode pegar daqui de baixo, do final do músculo do omoplata, ou aqui assim, um pouco mais em cima, e vai achar seu ponto médio de colagem de desenho, que vai ser mais ou menos essa região aqui, né? Então, quando você vai fazer uma colagem, obviamente, ele vai estar basicamente aqui, e vai estar o desenho bem equilibrado, ele não fica mais para a ponta, mais para o meio, mais para baixo, mais para cima, e assim você vai dividindo todo o corpo e achando os pontos médios de colagem, de desenho. Aí o cliente quer mais um pouco em cima na linha do omoplata, ok, você já elimina aqui, ó, essa parte da axila do final do braço, já elimina aqui o trapézio, já elimina a coluna, o final do braço, linha média, Aí você vem e... Tô trocando as camadas, volto aqui rapidinho e... Você tem um encontro médio de onde você vai colar o seu desenho, de onde você vai fazer a colagem, né, do seu projeto. Por exemplo, agora... Vou pegar uma parte que é bem difícil, a parte de frente da canela, por exemplo. Gente, isso vai funcionar sempre bem para qualquer parte do corpo. Por exemplo, o cliente quer logo ali abaixo da linha do joelho, né? Você sabe que se o cliente ele dobrar o joelho aqui, essa parte vai ficar, né, mais evidente. Então você despreza. Você vai desprezar o final do joelho. Aqui basicamente já tenho finalização das laterais da perna. Se o desenho é um desenho pequeno, se é um desenho maior, você pode desprezar essa parte aqui de baixo ou mais abaixo. Vai achar ali, notem que aqui tem a curvatura do osso da canela, certo? Então vocês vão equilibrar isso de forma como o desenho pode dar uma leve deformidade nessa região, mas você vai manter o padrão de colagem do local que você quer, certo? Então você depois vai vir aqui e vai colar um desenho aqui. Então ele vai ficar direitinho
automaticamente, pode ser o tamanho que for, ele vai ficar congruente com todo o eixo da perna. Ele vai fazer a condição de não ficar torto nem para um lado nem para o outro. E isso esse conhecimento vocês podem também depois usar com os seus clientes, que eles não sabem de nada de anatomia, eles imaginam onde quer, e você chega com essas informações e fala, olha, a linha média, você esquece que essa parte, olha aqui, explica para ele, vai fazer todo sentido na cabeça dele, e ele vai aceitar a sua colagem, certo? Então, se imagina, for na base do pé, em cima, tem aqui os maléolos, você elimina o maléolo, aqui já está a outra parte, né, da finalização da perna, de repente ele quer o desenho aqui, e aí você está lá, já sabe onde está o ponto médio, e pode colar seu desenho, né, da maneira que for. O pé, por exemplo, se for no pé, a mesma coisa, você despreza essa parte aqui, despreza o dedo, se concentram, né, aqui na linha média, ó, e vai achando com os quadrantes a parte que você pode. De repente você vai fazer uma escrita, algo aqui, você usa esse quadrante, você pode usar esse aqui, certo? Mas se for no meio mesmo do pé, você vai acabar achando aqui o centro médio do pé e fica tudo muito bem equilibrado, tudo muito bem de acordo com aquilo que você imagina que você quer de uma boa colagem. Agora, por exemplo, eu vou pegar aqui um braço. Como a maioria dos meus clientes eles são homens, cerca de 95%, e fazem o trabalho de realismo, eu tenho muito, na verdade, exemplos de corpos masculinos, e também é mais fácil para a gente estudar porque os músculos são mais protuberantes, e é só por isso, então dá uma facilidade maior de você entender. Os músculos do corpo da mulher, eles são mais arredondados, eles são mais bonitos anatomicamente para a gente estar fazendo um trabalho, então por isso que os trabalhos delicados funcionam melhor na parte do corpo da mulher. Mas a nível de estudo, de entendimento, eu tenho, né, essas ilustrações aqui. Aí, por exemplo, aqui o braço é perfeito para fazer esse tipo de estudo, porque é bem definido aqui o ombro, então você faz aqui. Se for uma colagem de trabalho no ombro, você vai... Eu sempre erro a camada, normal. Você vai cortar, você vai desprezar, né, a parte do final do músculo, né, a finalização aqui do braço, a parte de frente e a parte de trás, e você formou esse quadrado. Formando o quadrado, você divide ele no meio, você vai achar a linha reta, a linha média, depois a outra linha média aqui, dividir os quadrantes, então você sabe que o meio do ombro vai ser aqui, certo? Então você vai vir colar o seu desenho nessa região aqui. Pode ser maior, pode ser menor, mas você sabe onde está a anatomia, então você não vai ter essa dificuldade, você não vai ter esse erro. Claro que depois ele pode, não, mas eu quero que apareça um pouco mais para frente, aí já é uma outra opção que já vai vir para essa área aqui da frente, você vai fazer essa medida igual olhando para frente, mas mesmo se você vier aqui, vai ficar o quadrante aqui e você vai poder colar o seu desenho na região que você quer. Ele quer não o braço, ele não quer o ombro, ele quer o braço. Então, mesma coisa, você dividiu ali, o músculo do ombro, despreza, aqui o finalzinho do cotovelo, despreza, entende? Quando eu digo despreza daqui para baixo, despreza daqui para cima, essas regiões você não enxerga. A finalização do braço, e aí acha a linha média, que vai ser aqui. Achando a linha média do braço, depois a linha horizontal, então você divide o braço em quadrantes e vai colar o seu desenho. Pequeno, grande, né? Então você sabendo onde está a linha média, você vem aqui e cola seu desenho, do tamanho que lhe convier, do tamanho que você e o cliente tenham definido. Certo? Então vai fazendo isso, gente, com todas as áreas do corpo, vai desprezando as dobras sempre, acha, né, o meio médio aqui do braço,
Esse caso aqui, divide o quadrante, faz os 4 quadrantes. E aí vai achar o local médio da colagem do desenho. E aí vem nessa região e tal. Cola o desenho. De repente uma escrita, tá lá, uma serpente, um rosto. Então você sempre dessa forma, tem aqui até de base, a gente pode usar até a mão. Olha, finalizou essa parte aqui, tirou os dedos, sempre onde tem encontro de músculos, dobras de corpo, essas são essas áreas que vocês vão, né, excluir. Aí o centro médio aqui da mão, formou o quadrante, tá lá a mãozinha toda perfeitinha onde você vai colar seu desenho. Chega aqui, tum, põe seu desenho, fica completamente equilibrado. Se for grande, melhor ainda, certo? Fica tudo bem equilibrado, se for pequeno, tal. Às vezes tem cliente meu que gosta de fazer a tatuagem aqui nessa região, tá lá dividido, tudo muito bem direitinho, porque você já sabe onde os quadrantes eles se localizam, então você não vai ter dificuldade nenhuma de estar colando os seus desenhos na região certa, certo? Então aqui fica mais essa dica. Qualquer coisa, gente, qualquer detalhe que vocês precisem, podem me procurar, podem me falar, mandem mensagens, marque alguém que você conhece que esteja entrando no mundo da tatuagem, certo? Mandem suas perguntas, suas dúvidas, e da próxima eu quero falar um pouco sobre as agulhas, né? Que tipo de agulha você pode estar usando para criar qual tipo de tatuagem você quer, certo? Então fica aqui a dica, dá o like, curte, segue e vamos